Vida, proteção, generosidade, simplicidade para a maioria dos goeses, católicos, hindus, muçulmanos e mesmo aqueles que dizem que não têm qualquer fé ou religião. I first visited when I was in school. When we are having a picnic at Old Goa, I visited first at the chapel, and I was so impressed at that time because so many, after maybe 4.5 centuries later, one person is there and we can just see his body, his belief, his faith. I have seen lots of people come every year. Most of are Goan or maybe from other part of the world, the people visit the expedition which comes around 10 years, every 10 years. And I have seen lakhs of people coming there, irrespective of any their caste, religion, sex, anything. And they are paying their homage. Todos os devotos de São Francisco Xavier, quer em Goa, na Índia ou mesmo no estrangeiro, têm essa crença que São Francisco os protege. Eu não acho que só os goeses é que sentem que eles são protegidos. É verdade que os goeses gostariam de ter o monopólio de São Francisco Xavier, porque as relíquias do santo encontram-se em Goa, mas é uma maneira muito restrita, limitada de pensar. Eu acho que as graças e a proteção deste santo abrange, tem um alcance muito maior do que nós os goeses pensamos e acreditamos. Para qualquer católico é importante vir a Goa. É lá que está sepultado, na Basílica do Bom Jesus, São Francisco Xavier. A Sé, eu não conhecia a Sé e fiquei deslumbrado com a dimensão e todo o visual que circunda a Sé, e acho que foi uma surpresa agradável da parte toda de Goa. E como é que ele acabou por ser, as suas relíquias acabaram por vir aqui para Goa? Porque o que eu li é que ele até encontrava-se bastante insatisfeito na forma como o catolicismo estava a ser espalhado em Goa, e também por isso é que ele saiu e resolveu ir para Tamil Nadu e para Kerala. Em Goa, São Francisco Xavier nunca teve o apoio que ele esperava das autoridades portuguesas, porque São Francisco Xavier esperava que as autoridades portuguesas fizessem tudo e o ajudassem a espalhar a fé, mas isso não aconteceu. E também não é verdade que São Francisco Xavier disse ou gostaria que ele fosse enterrado aqui em Goa. Isso nunca aconteceu. Há uma tendência para dizer que São Francisco Xavier tinha uma predileção, não é? A Goa, mas eu acho que isso não é baseado em história. Não é um fato verídico, digamos. Portanto, porque o corpo ou as relíquias de São Francisco Xavier estão em Goa e estiveram durante séculos, é natural que os goeses tenham uma maior devoção e pensem dessa maneira. Mas a verdade é que todo devoto de São Francisco Xavier julga que tem essa proteção e acreditam que tem a proteção do santo. Foi por causa dessa insatisfação que tu achas que ele pediu ao governo português para que trouxesse a Inquisição para Goa? É verdade que ele pediu pela Inquisição, mas a Inquisição era para os cristãos novos que não se comportavam como cristãos. Mas nós sabemos que a Inquisição logo começou também a atacar, a perseguir os outros. He wrote a letter to the King of Portugal on 16th of May 1545 asking for the king's intervention, and he said that no conversion is possible unless there is the force of the Inquisition. We know of the Spanish Inquisition.
So he writes a letter to the King of Portugal, João III, and inviting the Inquisition to Goa, because he finds that the new Christians were still following their earlier Hindu or Muslim practices behind closed doors. In Old Goa, he found that the Portuguese society, the Jewish society, had become morally decadent. Ele pediu a Inquisição em 1549, mas o rei não atendeu ao pedido. A Inquisição veio a Goa só em 1560. And the Inquisition was one of the darkest chapters in Goan history. It struck terror in the hearts of the people. People migrated outside Goa. They went to other places, and outside Goa, they went to the later on, which came to be known as Novas Conquista, New Conquest. Quando nós falamos de Goa no século XVI, estamos a falar só sobre Salsete, Bardez e as ilhas, as 30 aldeias. E sabemos que a partir de 1560, Bardez, Salsete e as ilhas foi distribuído entre os religiosos. Como os franciscanos ficaram aqui em Bardez, Bardez foi cristianizado pelos franciscanos, Salsete pelos jesuítas totalmente, e as ilhas foram repartidas entre as várias ordens religiosas. In fact, the Jesuits had a stronger hold as compared to the other orders. You know, there were Franciscans, there were Carmelites, there were Augustinians, there were Dominicans. But then we find that, in fact, Franciscans were the first to arrive here. And then we find the Jesuits taking control. And they get China, they get Japan, and in very important area of Goa, that is Salsete, is given to them. É verdade que nessa altura, no século XVI, a Companhia de Jesus era considerada como uma constituída por elementos intelectuais, que a companhia possuía universidades, várias escolas, e nós sabemos que o Japão e a China eram considerados como civilizações avançadas. E para lidar com esse tipo de civilização, com este tipo de povo, é necessário uma ordem religiosa que tivesse um certo nível de cultura. E São Francisco Xavier foi o primeiro a chegar ou a levar o cristianismo ao Japão. Como é que nasceu a ideia da Sociedade de Jesus? Foi começada por São Francisco Xavier, com Inácio de Loyola e mais 5 amigos, não é? O fundador da Companhia de Jesus é Santo Inácio de Loyola, mas ele conseguiu reunir uns 7 ou 8 colegas, amigos, e essas pessoas também são consideradas como os fundadores da Companhia de Jesus. E São Francisco Xavier era um desses amigos ou colegas de Santo Inácio de Loyola. And Society of Jesus came about as a result of the Counter-Reformation on the part of the Church, the Roman Catholic Church. There were a lot of abuses that had crept in the Roman Catholic Church, and we know that in the 16th century there was a Reformation movement led by Martin Luther, Zwingli and others. And then there was, and they came to be known as Protestants because they protested against the Pope. Foi isso que levou à fundação da Companhia de Jesus. See, when the Pope realized that he was losing hold over those territories in Europe, so he felt, as rightly put, there has to be a balance, and East was one of the very lucrative places where they could use for evangelization purposes. Portanto, estamos em 1540 e digamos, a ideia de querer converter o mundo, salvar o mundo, ensinar, o mais importante podemos considerar foi a educação e, quer dizer, o trabalho da evangelização também. Eu considero estes 2 elementos mais importantes. Qual foi a importância do Colégio de São Paulo? O colégio educou muita gente, local e outros, não só para o sacerdócio, mas também em outros campos. E além da educação, a Companhia de Jesus também fez muito no campo da medicina,
da saúde. Isto também é outro aspecto importante. Do Colégio São Paulo resta simplesmente a fachada. Não é assim muito imponente como é a fachada de São Paulo em Macau. Muito mais simples, mas o colégio era muito maior, recebia estudantes da África, da Ásia e foi estabelecido em 1540. Quando São Francisco Xavier veio a Goa, os fundadores pediram a São Francisco Xavier para administrar o colégio e São Francisco Xavier aceitou. E foi aí que o nome mudou? Esse colégio teve vários nomes. Ao princípio, os membros da Companhia de Jesus em Goa eram conhecidos não como jesuítas, mas como paulistas, porque eles tinham o Colégio de São Paulo. Às vezes o colégio também é chamado São Paulo da Conversão à Fé. Portanto, porque eles administravam e tinham o colégio, eram conhecidos como os paulistas. É engraçado, sempre que percorríamos de autocarro a costa de Goa, as capelas estão praticamente sempre cheias, com pessoas à porta, e é engraçado ver como é que tão longe, e uma pátria que é maioritariamente hindu e também muçulmana, as pessoas deste Estado conseguem preservar uma fé católica muito forte, às vezes mais forte do que os próprios países ocidentais, com educação católica já há muitos séculos e que hoje em dia, pelas circunstâncias, se calhar, do modernismo, está muito desvincado e foi uma surpresa muito agradável nesse sentido. Here, this right from day one, olden days, we had no that communal feeling or whatever. So people, for all the festivals we get together, whether it is Catholic or Hindus or Muslims, in Goa that kind of a harmony is there. Maybe we can't tell in a better terms, but it is our belief that we can go to any worship, we can follow any belief. It is a freedom life. It's maybe in our own culture that we can follow any religion. Till now we don't have any problem. We get together, like we have Chatuthi, Diwali, we all go to each other's house, visit them for feast or Christmas, celebrate together. Even some people decorate their houses also, like for Christmas we put lights and star and all these things. There is no difference here in Goa especially. But probably maybe I don't know about other part, but in Goa we have very good this thing system. Pronto, chegamos ao fim de mais um Contacto Goa. Espero que tenham gostado de estar connosco, nós gostamos sempre de estar na vossa companhia e espero que tenham gostado também de conhecer esta coexistência pacífica entre todas as comunidades de Goa, nomeadamente a católica, hindu e muçulmana. E é com esta mensagem de paz que gostaríamos de encerrar o nosso programa. Um bom ano novo! Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.